A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre suportar xingamento. Os xingamentos, eles não deveriam mais existir nas nossas famílias, nos nossos casamentos, mas infelizmente eles ainda existem. Por isso nós precisamos ver como nós devemos nos comportar à luz da palavra de Deus. Efésios, no capítulo 4, vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Somente até aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quanto aquele que xingou, quanto aquele que ofendeu, a Bíblia vai mostrar com muita clareza que este pecou. Porque em Efésios mostra quantas palavras torpes ou sujas nós podemos falar. E a Bíblia vai nos ensinar com muita clareza que a quantidade é nenhuma. Nós não podemos pronunciar nem falar nenhuma palavra suja. Outra tradução usa linguajar sujo e insultante. Quanto que nós podemos usar desse tipo de falar? Nenhuma palavra desse tipo pode sair da nossa boca. Então a pessoa que infelizmente xingou, a pessoa que infelizmente ofendeu, ela certamente pecou gravemente, porque não refreou a sua língua. Agora, quanto ao ofendido, e você que foi ofendido? Em 1 Pedro, no capítulo 3, vai dizer assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Então, você que foi xingado, que foi ofendido, você pode retribuir mal com mal? Você pode devolver xingamento por xingamento? A Bíblia diz que não. Você pode retribuir insulto por insulto? A Bíblia diz que não. Você pode planejar um tipo de vingança, um tipo de retribuição, uma maneira para fazer a pessoa pagar pelo mal que ela falou contra você? A Bíblia diz que não. A Bíblia mostra um caminho muito claro. Ela diz que quanto a você que foi ofendido, que foi insultado, ao contrário, você deve bendizer. Ao contrário, você não pode retribuir dessa forma. A Bíblia vai dizer que você que foi separado por Deus, para isso você foi chamado. Você foi chamado para viver de uma maneira completamente diferente. E ainda sobre o assunto dessas pessoas que infelizmente ainda continuam com a prática de usar de palavras sujas e de xingamentos, Efésios no capítulo 4 vai dizer: toda amargura, ira, indignação, cólera, gritaria, palavras ásperas, blasfêmias, calúnia e toda malícia e toda maldade seja tirada de entre vós. Então, nesse caso em específico, nós estamos falando da gritaria, nós estamos falando da palavra áspera, nós estamos falando da ira, da cólera, da indignação, mas principalmente da gritaria, do xingamento e toda sorte de maldade parecida com essas. A Bíblia vai dizer um caminho muito claro: seja tirada de vocês, sejam tiradas, ou seja, vocês já não podem mais viver dessa forma. Vocês não podem mais viver dessa forma. Não é esse o padrão que Deus deseja para vocês. Agora, quanto a você que foi ofendido, também em Efésios capítulo 4 vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A Bíblia aqui ela está dizendo: irai-vos, mas não pequem. Ou seja, que quando você foi xingado, a ira muito provavelmente ela visitou você, ela bateu a porta. Mas a Bíblia vai dizer: não pequem, ou seja, refreiem, ou seja, não deixem a ira se manifestar em vocês. A Bíblia também vai dizer para aqueles que se iraram, que não deveriam: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa o tempo passar,
Não deixe o turno estender, não deixe chegar no dia de amanhã, porque essa ira vai trazer muitos malefícios. E no final vai dizer: não deem lugar ao diabo. Ou seja, quem dá lugar ao diabo somos nós mesmos, quando nós permitimos que a ira fique dentro das nossas casas, que a ira permaneça. Nós não podemos dar lugar a ela. Vamos às verdades práticas. Infelizmente, ainda existem coisas que não deveriam mais haver na nova vida que Cristo deseja para nós. Não deveria mais haver xingamento, nem palavras sujas, torpes. Não devia haver palavrão, nem ira, nem raiva, e nem nenhum tipo de retribuição mal por mal. Mas infelizmente isso ainda continua acontecendo nos nossos lares, nas nossas famílias e no convívio entre pessoas. Mas lembre-se que isso não é o que Deus deseja para você. E se por acaso você está profundamente ofendido, você foi profundamente ofendido, magoado, entristecido, de uma maneira que você está muito triste, está bem difícil de você se recuperar disso que você passou. A Bíblia vai dizer que quando nós somos meninos, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que quando nós somos meninos na fé, os nossos sentimentos, eles são como de meninos. E para terminar com isso, para superar isso, só existe um caminho, que é a maturidade. A Bíblia, nessa mesma passagem, vai dizer que quando nós somos maduros, se terminam todos esses comportamentos e sentimentos de meninos. E ainda em Hebreus, no capítulo 12, vai nos dar outro aviso, dizendo: tenham cuidado, que ninguém prive vocês da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que por elas muitos se contaminam. Ou seja, que acontecimentos assim, eles podem gerar uma raiz de amargura no nosso interior. Ela pode brotar, ela pode nos atrapalhar, ela pode nos perturbar, ela pode nos contaminar. A Bíblia vai dizer a respeito de quantas raízes de amargura podem nascer dentro de nós. A Bíblia ali vai dizer nenhuma. Não deixe uma ocasião assim, um momento desses que porventura aconteceu, atrapalhar e privar você da graça de Deus. Não deixe essa raiz de amargura crescer, não deixe ela brotar. Pelo contrário, arranque toda essa amargura, lançando todos esses seus sentimentos aos pés de Cristo. Amém? Que essa palavra possa ter te ajudado, possa ser uma instrução para a sua vida, que você possa ser aperfeiçoado e amadurecido no nome do Senhor Jesus. Se essa palavra te ajudou, que você possa também compartilhar com mais pessoas. Seja transformado e transformada em nome de Jesus.